Quase 6 anos se passaram desde que a Portuguesa foi rebaixada via tapetão por causa do caso Everton. Mas quem são os culpados? O que aconteceu com os envolvidos no caso? É sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a te contar tudo o que eu descobri sobre o caso Everton, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo de futebol que eu uso para me manter bem informado, para saber tudo o que está rolando a respeito de mercado, para ter informações sobre jogos, gols, vídeos e muito mais. Vou deixar o link aqui na descrição para que você baixe o aplicativo, é tudo de graça e é muito legal. Bom, para começar o vídeo, queria dizer que eu ouvi 11 pessoas, entre jogadores da Portuguesa, membros da comissão técnica, gente da diretoria, pessoas que acompanhavam o dia a dia do clube para entender o que se passou naquele fatídico dia 8 de dezembro de 2013, quando o Everton entrou nos minutos finais da partida contra o Grêmio. Ele atuou por apenas 13 minutos, o que motivou o STJD a tirar 4 pontos da Portuguesa, causando o rebaixamento dela. Antes de entrar no caso e explicar para você um pouquinho mais de detalhes, posso te garantir que o Flamengo não teve culpa numa possível escalação de forma proposital do Everton na partida final do Campeonato Brasileiro de 2013. E eu vou te apresentar daqui a pouco uma ordem cronológica dos fatos que vai te fazer entender que de fato o Flamengo não tem qualquer participação nessa situação, algo que surgiu nas redes sociais por acusações de torcedores do Fluminense. Para quem está meio boiando a respeito do caso, vou refrescar a memória. Em 2013, a Portuguesa acabou perdendo 4 pontos pela utilização do Everton de forma irregular na última rodada do campeonato. Com isso, ela acabou perdendo posições para Flamengo e Fluminense, sendo rebaixada. Na sequência, a Portuguesa jogou a Série B, caiu para a Série C, ainda disputou mais uma temporada na terceira divisão antes de cair para a quarta e última divisão. Como não conseguiu o acesso, a Portuguesa completou em 2019 o segundo ano consecutivo sem ter qualquer divisão para disputar. E isso está extremamente ligado ao caso Everton. A cronologia dos fatos vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a situação. A Portuguesa, na sexta-feira, antevéspera do jogo contra o Grêmio, teve 2 jogadores julgados pelo STJD, o atacante Gilberto e o meia Everton. A Portuguesa tentava, com o Gilberto, um efeito suspensivo para que o artilheiro do time pudesse estar em campo contra o Grêmio. O STJD, em julgamento que aconteceu no dia 6 de dezembro de 2013, às 11 da manhã, negou esse pedido de efeito suspensivo, o que fez com que o Gilberto estivesse indisponível para o jogo final da Lusa. A Portuguesa já nem corria mais riscos de rebaixamento depois de uma vitória na rodada anterior contra a Ponte Preta em Campinas. Nessa mesma sessão, o Everton também foi julgado. Ele havia sido expulso 2 rodadas antes no jogo contra o Bahia. Havia cumprido a suspensão contra a Ponte Preta e, nesse julgamento, acabou pegando mais um jogo de gancho, ou seja, não teria condição de enfrentar o Grêmio na rodada final do Campeonato Brasileiro. E é exatamente nessa sessão, às 11 da manhã da sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013, que as coisas começam a sair do trilho. O Oswaldo Cestário, advogado contratado pela Portuguesa para os julgamentos relacionados ao STJD, diz ter comunicado ao Valdir Rocha, advogado e responsável pelo departamento jurídico da Lusa, sobre a suspensão do Gilberto e do Everton na sexta-feira às 17h52. O Oswaldo Cestário, inclusive, apresentou à polícia seu extrato telefônico que comprovava que, de fato, houve uma ligação entre ele e o Valdir Rocha feita às 17h52 da sexta-feira. O Valdir Rocha, advogado da Lusa, que trabalhava em São Paulo e deveria ter feito a comunicação a respeito das suspensões para a comissão técnica, alega que ouviu do Cestário que o Everton havia pego um jogo de suspensão, mas, como já havia cumprido esse jogo de suspensão contra a Ponte Preta, estaria apto a jogar. O Cestário jura que não falou em um jogo, e sim em mais um jogo. Ou seja, ele havia sido punido, havia cumprido um jogo e havia pego mais um jogo de gancho. No sábado pela manhã, na última atividade da Portuguesa, antes do jogo contra o Grêmio, o Guto Ferreira não foi comunicado de absolutamente nada a respeito da situação do Everton. Ainda assim, a ideia do então treinador da Lusa era ocupar a vaga do Souza, que estava machucado, dando um lugar para Luan. Era um garoto do Sub-17 que havia sido convocado recentemente para a seleção brasileira.
Sem qualquer obstrução do departamento jurídico em relação ao Everton, o Guto decidiu relacionar o Everton, ou seja, no sábado, 7 de dezembro de 2013, por volta das 13 horas, a Portuguesa deixava o Canindé, rumo ao hotel, onde se concentraria a poucos quilômetros dali com o Everton na delegação. Ou seja, o Everton estava relacionado para o jogo e ficaria à disposição no dia seguinte, possivelmente na condição de reserva. O Ministério Público, o GAECO e outras autoridades que investigaram o caso não conseguiram encontrar qualquer prova que levasse a gente a imaginar que houve dolo, que houve má intenção na escalação do Everton para que alguém fosse beneficiado. Então eu também não vou fazer juízo de valor, mas ficou muito claro que se houve algum erro, independente de culpa ou não, esse erro aconteceu entre a tarde de sexta-feira, quando houve a comunicação entre os advogados da Portuguesa, e a tarde de sábado, quando a Lusa deixou o Canindé, depois do treino, o último antes do jogo contra o Grêmio, rumo à concentração com o Everton na delegação. O Flamengo só foi entrar em campo nesse mesmo sábado, 7 de dezembro de 2013, às 19 horas, muito mais tarde, no momento em que o Everton já estava concentrado com os demais. O Flamengo disputou a última rodada contra o Cruzeiro com o André Santos de forma irregular. Por causa da utilização do lateral esquerdo, o Flamengo perdeu 4 pontos. 3 pontos pela escalação inapropriada do lateral e 1 ponto do empate contra o Cruzeiro. Dessa maneira, não fosse pela punição à Portuguesa, no caso Everton, e o Flamengo teria sido rebaixado, porque no tapetão o Flamengo também perdeu os pontos. Foi o suficiente para que torcedores do Fluminense, se utilizando de redes sociais, criassem uma grande conspiração de que o Flamengo envolveu a Portuguesa nessa questão para se beneficiar, para escapar do rebaixamento. Mas dá para assegurar, depois de ouvir todo mundo com quem eu conversei, que o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com esse caso. Você deve estar se perguntando então quem é o responsável. Essas pessoas que eu ouvi da Portuguesa têm opiniões divididas. Muitas daquelas com quem eu conversei imaginam que houve de fato um erro de comunicação, até porque a Portuguesa vivia tempos muito desorganizados. O Candinho, que era o gerente da Portuguesa durante a temporada e cuidava, por exemplo, dessa parte de processos relacionados ao STJD, havia sido demitido algumas semanas antes. Então, perdeu-se uma ponte. Era ele quem cuidava das defesas e apresentava sugestões ao advogado de como a Portuguesa deveria se defender nos julgamentos no Rio de Janeiro. Um dos advogados envolvidos nesse suposto erro de comunicação vivia dias extremamente agitados. O Valdir Rocha era o braço direito do então presidente Manuel da Lupa. E o Manuel da Lupa respondia a um processo de 20 milhões de reais. Para que você entenda, o Banco Anif, que havia sido patrocinador da Portuguesa, decretou falência no ano de 2013 e cobrava cerca de 40 milhões de reais do Manuel da Lupa e seu vice de futebol, Luiz Iauca. Como a Portuguesa não tinha crédito na praça, o Luiz Iauca e o Manuel da Lupa decidiram pegar empréstimos para eles, repassando esses empréstimos para a Portuguesa, cerca de 20 milhões cada. O Manuel da Lupa, na oportunidade, cobrou que o Valdir Rocha cuidasse para que fosse comprovado que esses empréstimos foram pegos para a Portuguesa e que os 20 milhões de reais em nome do Manuel da Lupa teriam sido utilizados para que o clube conseguisse, entre outras coisas, pagar uma série de dívidas que existiam naquele momento. Só para você entender um pouquinho da bagunça da Portuguesa, na rodada anterior ao jogo contra o Grêmio, a Lusa devia salários, direitos de imagem e também moradia dos jogadores. Houve a necessidade de uma vaquinha entre conselheiros, cada um doando algo na casa dos 100 mil reais para que a Portuguesa conseguisse pagar os salários, impedindo que os jogadores evitassem de entrar em campo. Havia uma ameaça de greve e os atletas garantiram que não jogariam contra a Ponte Preta se os salários não fossem pagos. Na semana do jogo contra o Grêmio, os jogadores voltaram a fazer essa ameaça de que não enfrentariam o Grêmio se o auxílio moradia não fosse pago. Alguns atletas estavam há 10 meses sem receber o auxílio moradia. Até por conta disso, os treinos de terça e quarta-feira não ocorreram. Os jogadores folgaram na segunda e não se apresentaram nos 2 primeiros dias da semana, conforme havia sido combinado, exatamente por falta do pagamento do auxílio moradia. Na quinta-feira, com a regularização desse débito, os atletas enfim reapareceram e fizeram os treinos de quinta, sexta e sábado para o confronto contra o Grêmio. Se há gente na Lusa que aposta num erro de comunicação, há quem veja a possibilidade de ter ocorrido algo muito mais grave e uma série de situações, no mínimo esquisitas,
ajudariam a explicar toda essa história. Já me referi a essa dívida de 20 milhões de reais que o Manuel da Lupa tinha com o Banco Banif em nome da Portuguesa. Hoje, essa dívida está na casa dos 50 milhões de reais, com juros e correção monetária. Essas pessoas que veem a possibilidade de uma manobra também estranham o fato de o Souza ter pedido para o Guto Ferreira que o Everton fosse relacionado para o jogo. E lembram que o Souza havia sido atleta do Fluminense uma temporada e meia antes. Ele tinha uma ótima relação com o pessoal do Fluminense e também com o pessoal da Unimed, patrocinadora do Fluminense na oportunidade. E tem mais coisa. Anos depois, o atacante Gilberto, quando apresentado como reforço do Vasco, alegou que havia gente dentro da Portuguesa forçando a barra para que ele atuasse contra o Grêmio na última rodada, mesmo com a confirmação da suspensão via STJD. No final das contas, o Everton acabou entrando em campo. A 13 minutos do fim do jogo, Portuguesa e Grêmio empataram em 0-0 e a Lusa acabou, com isso, perdendo 4 pontos e terminando o campeonato na 17ª colocação com 44 pontos. Antes de encerrar o vídeo, eu queria te contar um pouquinho sobre a situação atual de cada um dos envolvidos no caso Everton. O Mário Bittencourt, que se tornou extremamente famoso por defender o Fluminense nos tribunais, acaba de ser eleito presidente do Flu. O Celso Barros, que era o presidente da Unimed na oportunidade, a patrocinadora do Fluminense, foi eleito junto com o Mário Bittencourt e vai ocupar a pasta de vice-presidente de futebol do Flu. Já o Manuel da Lupa nunca mais apareceu no Canindé. O mandato dele como presidente acabou dias depois do Campeonato Brasileiro e todo o pepino acabou sobrando para o Ilídio Lico, que o sucedeu na presidência do clube. O Manuel da Lupa, inclusive, acabou eliminado do quadro de conselheiros deliberativos da Portuguesa. A decisão foi tomada depois que ele se recusou a aparecer em 8 sessões para apresentar sua defesa. Dessa maneira, o Conselho Deliberativo, quase de forma unânime, decidiu por eliminá-lo do clube. O Manuel da Lupa recorreu à Justiça, requerendo o direito de voltar a ser conselheiro da Portuguesa. A Justiça determinou que a Lusa desse o direito dele de se defender, mas até hoje essa reunião nunca aconteceu. Já o Valdir Rocha, advogado da Portuguesa e braço direito do Manuel da Lupa, continua trabalhando para o ex-presidente da Portuguesa. Ele tem um cargo importante em uma das 4 imobiliárias do Manuel da Lupa na cidade de São Paulo. Já o Oswaldo Cestário, que representava a Portuguesa nos processos do STJD no Rio de Janeiro, conseguiu ganhar uma ação contra a Lusa por danos morais no valor de R$100 mil. Essa decisão foi tomada pela Justiça do Rio de Janeiro em 2017. Ele seguiu trabalhando normalmente, representando vários outros clubes pequenos e médios do futebol brasileiro nos julgamentos no STJD. O Souza, apesar de estar com 40 anos de idade, segue na ativa no futebol. Ele disputou, ao longo do primeiro semestre, a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, a divisão de acesso à elite do futebol gaúcho, pelo Bagé. Não foi bem uma boa participação, foram apenas 3 jogos e nenhum gol marcado. Mas o Souza insiste em continuar jogando. Já o Everton, grande pivô de todo o caso, também segue em campo. Disputou no primeiro semestre desse ano o Campeonato Brasiliense pelo Lusiânia e esteve em campo em 8 partidas sem qualquer gol marcado. Durante esse período de 2013 a 2019, ele acabou se metendo em outra confusão, dessa vez fora dos campos. Irritado com todos os problemas e perseguições do futebol, o Everton decidiu abrir uma padaria em São Paulo. Para ser mais preciso, ele assumiu uma padaria que já existia. Alguns meses depois, a dona do local entrou na justiça para reaver o local. Ela acusa o Everton de estelionato, porque o Everton não teria pago 4 meses de aluguel e nenhuma das dívidas que ele havia assumido. A situação foi tão grave que houve até a necessidade de acionar a polícia para retomar o local. E a dona da padaria ainda acusou o Everton de levar embora todas as coisas de mais valor do estabelecimento comercial. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você sobre o caso Everton. Muitos de vocês, por saberem que eu torço para a Portuguesa, cobravam de mim uma posição, uma explicação, algo que eu pudesse ter levantado. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Queria muito que você, que curtiu o vídeo, dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho. E principalmente, use o espaço para comentário, para opinar, para palpitar, para deixar sua opinião, para dizer como é que você vê toda essa questão. Beleza? Abraço!